vez que a minha fé é provada, um pouco nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, paz, queridos, tudo bem? Boa tarde, boa quarta-feira a todos. Amo essa música porque, cara, é uma realidade, né? Eu entendi, depois de muito tempo, que quando lá em Salmos fala, quando passo pelo vale da sombra da morte, eu entendo que todos os dias nós andamos por esse vale da sombra da morte. É interessante isso, porque realmente é a vida do cristão. Andamos diariamente no vale da sombra da morte, mas eu não temerei porque Ele está comigo. Carlinhos Falsetti, Andrezinho, meu batera, pastor Adailton, pai do batera, tudo bem? Amo vocês, tá? E a cada dia a nossa fé é provada, sim. E eu vou trazer o exemplo dos apóstolos agora. Acho que não tem ninguém melhor do que eles para nos trazer determinados exemplos, porque assim talvez nós podemos nos sentir mais tranquilos, né? E como eu tinha postado antes, hoje eu quero ler para vocês aí Marcos capítulo 5, tá? Capítulo 4, a partir do verso de número 35, Jesus acalma a tempestade. Jesus bondoso, né? Ele acalma a nossa tempestade. Quantas tempestades nós temos aqui dentro de nós, quantas tempestades tem nos tomado conta no nosso dia a dia, nos nossos negócios, na nossa família, no nosso ministério. Temos às vezes deixado de cumprir determinadas coisas porque as tempestades da vida têm nos prendido, têm nos amarrado. E para você ter noção, hoje eu encontrei uma pessoa na rua, estava eu e minha esposa, encontramos essas pessoas e uma delas, eu comecei a conversar com ela, falei que tinha sentido falta dela há dias na igreja e tomada por uma tristeza, uma depressão tremenda, né? Uma fraqueza, ela começou a falar um pouco a respeito. E é disso que eu falo a respeito das tempestades da vida, e de repente me veio essa palavra chegando em casa, eu no meu trabalho, tratando algumas imagens, eu coloquei o pastor Hernandes Dias e ele falou desse texto de Marcos 4, Marcos capítulo 4, verso 35, e aí eu comecei a entender
que ele queria falar principalmente comigo para que eu pudesse falar com ela. E ele falou com ela primeiro e depois falou comigo. Temos que romper alguns laços que nos prendem a este lugar. Logo mais tarde, eu conversando com outra pessoa, eu falei isso para ela também. E nós precisamos aprender a romper determinados laços que nos seguram a coisas que não são legais pra gente. Tá? Vamos ler. Vou tirar o violão aqui. Né? Vou colocar o bonitão aqui do lado. Vou chegar mais pertinho aqui do vídeo. Vamos lá então. Marcos, capítulo 4, verso 35. Amém. Tarde naquele dia, Jesus lhes disse: passemos para o outro lado. Isso ele disse para os apóstolos: passaremos para o outro lado, para outra margem do rio. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e ondas arremessaram-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, presta bem atenção, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Mestre, não te importa que pereçamos? Interessante, né? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou, e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: Por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe, irmãos, se nós formos aqui pegar alguns pontos, né? Pegar um caderno aqui até anotar isso. Primeiro, há uma promessa aqui. Há uma promessa e uma ordem, né? Quando Jesus disse para eles, Jesus lhes disse: passemos para o outro lado. Passemos para o outro lado. Tá bom. Aí eu te pergunto, quando nós temos algo que nos tira a paz e nos incomoda e de repente nós colocamos os pés pelas mãos, esquecemos de consultar ou de conversar com aquele que é importante, com aquele que de repente poderia nos dar outra direção, que é Deus, né? E por muitas vezes eu mesmo já fiz isso, ainda às vezes faço e me arrependo e depois eu lembro o que eu tinha que ter feito. Quando Deus fala para você, faça isso, claro, nós precisamos ter a confirmação do que é isso, mas nós fazemos muitas das coisas sem uma orientação. Neste caso, a coisa ficou um pouquinho mais complicada porque o próprio Jesus falou para eles, para aqueles que andavam com ele todo o tempo, né? Vamos, passemos para o outro lado. Ponto. O que ele quis dizer com isso? Vamos atravessar lá para o outro lado, tá? Então monta aí no barco, entra aí, gente, vamos. E ele só não falou uma coisa: venha o que vier, aconteça o que acontecer, vamos passar para o outro lado. Era ele que estava ali, Jesus. O que eu quero dizer para você é que muitas das vezes nós temos que deixar de lado aquilo que eu falei de romper laços. Nós temos que deixar de lado aquilo que nos liga a este lugar e pensar naquilo que nos leva àquele outro lugar, ao outro ponto. Nós temos uma promessa de vida eterna. Sabemos que neste lugar nós somos passageiros, então este lugar não pode nos amarrar a este lugar. A depressão não pode tomar conta, a tristeza não pode tomar conta, a agonia não pode tomar conta. Eu não estou dizendo que você não possa ter esses sentimentos, eu estou dizendo para você que você precisa romper esses laços. Isso pode até te incomodar, mas isso não é a máxima na tua vida, sabe por quê? Porque Cristo disse que você, crendo nele, passará para o outro lado. Ponto. Tá? Isso é Cristo dizendo, não é o Carlos. Você passará para o outro lado, porque ele disse. Lembra? Eu estou indo para lá, vou fazer morada para vocês. E a palavra diz que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Crê. Ponto. Fé.
rompendo em fé qualquer situação, né? Aí seguindo e deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam, vários seguiam ele. Presta bem atenção nisso. Levantou-se então uma grande vendaval e as ondas arremessaram-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Tá bom. Estamos lá. Vamos seguir para o outro lado. Jesus está lá no barco. Mas Jesus, cansado de tudo aquilo, ele resolveu tirar um tempo para ele. Ele vai para onde? Para a popa. Lá na frente. Na popa do barco. Amém? E lá na popa do barco ele se deita e tira um descanso, que é o que está escrito ali. Jesus, porém, estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Ponto. E nessa caminhada com Cristo, de repente, vem o vendaval. Pá! Aparece lá na tua frente os problemas, aquilo que te arrebenta, e ele vem assim, né? Do nada. Você não está esperando, você não está preparado para esse vendaval, porque estava tudo bem. Você montou no barco, você montou na sua caminhada, e no começo da sua caminhada estava tudo certo. No meio da caminhada vem a doença, o problema financeiro, o problema ministerial, o seu casamento começa a dar problema, os seus filhos dando problema com drogas, bebida e parará, marido dando problemas com álcool, bebida, tarará, mulher dando problemas e várias outras coisas acontecendo na sua vida. E agora? Tá. Aí vem o desespero, né? O desespero vem, você esquece de tudo, você esquece quem que está no comando da tua vida, você esquece quem te deu a ordem de passar para o outro lado para chegar no seu destino. Esqueci. Aí você começa a entrar em desespero, a depressão te toma, você tem medo de tudo, todas as coisas começam a fugir das tuas mãos e você começa a enfiar o pé pelas mãos e pronto. A tempestade tomou conta da sua vida, os ventos estão batendo contra você e você está temendo. E aí você se lembra que lá na popa está ele. E desesperado você corre para ele e diz assim como os discípulos disseram. Os discípulos despertaram-lhe e perguntaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Aí que está. Essa pergunta ela se torna interessante, porque hoje nós temos os nossos problemas, as nossas questões criados por nós mesmos, né? Porque nós não seguimos algumas orientações e porque nós não seguimos orientações de pessoas mais experientes, dos nossos anciãos. Nós não perguntamos para aqueles que não estão no meio da nossa tempestade, nós vamos naqueles que estão entre a nossa tempestade de repente, mas não daquele que enxerga de fora, que pode te dar um conselho, que pode te falar: olha, eu acho que você deve fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos tentar achar uma saída. Não, você já chega com o seu problema, despeja o seu problema, mas não pede uma solução. Você pede até um conselho, mas o conselho não serve porque o seu coração está tão amedrontado, tão apertado pela situação que você não ouve, você apenas quer falar. E tá bom, qual que é o problema disso? Né? Nenhum. Realmente nós somos assim, os homens eles têm essa questão, esse problema de até pedir um conselho, mas não ouvir. Mas aí você se lembra do cara que está lá na popa. Do cara que te prometeu que você atravessaria para o outro lado, mas você esqueceu que ele disse isso. Vamos atravessar para o outro lado. E esse cara nada mais, nada menos que o próprio Jesus. Aquele que te salvou e te chamou. Aquele que você diz que crê e talvez nem o conhece, mas passará a conhecê-lo. É neste momento onde o homem se pega em necessidade, em perigo, que de repente o seu coração se abre e ele passa a conhecer esse Jesus Cristo. E isso vai acontecer lá na frente, no final do versículo, tá? Para você ver que eram homens que já andavam com ele. Os 12 que estavam ali no barco junto com ele, que andaram com ele, que já viram maravilhas durante a caminhada. E a Bíblia diz que benditos somos nós que não ouvimos e não vimos, mas cremos naquilo que foi dito,
Presta bem atenção, nós somos benditos por isso, porque nós passamos a crer num Cristo que nós não vimos, mas nós ouvimos falar das suas maravilhas. E aí é onde a gente vai chegar agora. Senhor, não importa que pereçamos. E aí vem Jesus. E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou, e fez-se grande calmaria. Ponto. Cara, se nós realmente conhecemos a Cristo a ponto de crer nele, e sabemos que ele está na polpa do nosso barco, no comando da nossa vida. O barco é a nossa vida. Se ele está no comando da nossa vida, é claro, ficaremos angustiados, estaremos depressivos, não ficaremos, mas estaremos depressivos, estaremos tristes sim e tomados por tamanho temor, porque o mundo ele faz isso com a gente, ele nos coloca em tamanho temor, né? Mas Jesus Cristo, sabendo que ele está na polpa, e quando nós lembramos disso e pedimos socorro, ele vem em nosso socorro, ele vem em nosso socorro, ele resolve as nossas questões, certo? E dentro disso, eu te pergunto, você crê realmente nele? Você o conhece profundamente a ponto de confiar a sua vida nas mãos dele? Cara, é uma pergunta complicada e muito difícil, porque nós nos sentimos tão só no momento de desespero, no momento que a tempestade e os ventos batem contra nós. E é nesse momento que nós temos que conhecê-lo. Depois do vento cessar, Jesus pergunta para eles: por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Fé nele. Eu estou no barco, eu disse para vocês que nós atravessaríamos. Eu disse para vocês que nós chegaríamos ao outro lado. Eu sou o Deus da terra, da natureza, da tempestade. Eu sou o Deus que faz e refaz. Eu sou o Deus que cria e faz de novo. Eu sou o Deus que pega o pote de barro, quebra o pote de barro, faz areia, faz novamente o barro e faz um novo vaso. Ele é, simplesmente ele é, certo? E é isso que nós temos que colocar na nossa cabeça, que ele é. Então, assim, isso não é nenhuma profecia que eu estou falando, não é nada novo para vocês. Isso é bíblico, está aqui na palavra de Deus, e é simples entender quando nós colocamos ele como o dono do nosso barco, como o dono do nosso caminho, o dono da nossa vida. É muito fácil você pegar jargões tirados da Bíblia e dizer tudo posso naquele que me fortalece. Essa fala de Paulo, ela vem em meio a tempestades da vida dele, aonde ele diz, olha, eu sei passar fome, eu sei passar frio, eu sei ter abundância, eu sei passar necessidade. Sabe por quê? Porque eu sei e eu conheço esse Deus que me fortalece e que me carrega e me carregará até o fim da minha vida. E quando ele chega no fim da vida dele, quando o pescoço dele está sendo colocado ali para ser degolado, para ser cortado por uma espada, ele ainda deve ter pensado, meu Deus, agora eu vou te encontrar. E aquilo não foi nada doloroso para ele, porque ele cumpriu, ele diz, eu cumpri minha carreira, e o mais importante, ele guardou algo que os apóstolos aqui ainda não tinham tido dimensão, ele guardou a fé. E aí a reação daqueles que ainda não conheceram piamente a Cristo é essa. Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus amigos, você já teve uma experiência de fato com Cristo? Você já teve uma experiência onde tudo dizia não e de repente
tudo passou a fazer sentido e ser real na tua vida. Cara, é muito louco, viu? Vou falar pra você. A cada dia e a cada momento eu tenho uma experiência e Deus tem me experimentado muito. E eu tô precisando, eu pedi pra Ele isso há muito tempo. E Ele tem realmente me experimentado a ponto de transformar algumas coisas em minha vida, e isso tem sido pra mim momentos especiais. E eu gostaria que todas as pessoas que eu conheço tivessem esse momento, essa experiência diária. E experimentar a Cristo é saber que Ele estará em todo momento. Ele cumprirá em todo momento em nossa vida aquilo que Ele prometeu. Ele não vai falhar comigo, não vai falhar com você. Sabe, nós deixamos de crer. Nós deixamos de crer em Cristo e passamos a crer naquilo que homens falam, em profecias, e não é isso. A Bíblia está cheia do que o próprio Cristo tem para nós, certo? Eu vou falar para você, eu não quero confundir ninguém aqui neste momento, mas, cara, eu, assim como Paulo nos ensina, não é uma vida difícil, nunca vai ser uma vida difícil, mas também não vai ser uma vida muito fácil. Você consegue entender essa dualidade? É tão complicado porque alguns dizem que, poxa, Deus fará, Deus para. Não é. Não é. Em nenhum lugar na Bíblia diz que nós passaríamos por essa vida sem ter problemas, sem ter tempestades. Se o próprio Cristo passou por essa vida e passou por tempestades, sendo justo, sendo reto e sem pecado. Imagina você que somos trapo de imundícia, que dissemos crer num Cristo, mas não cumprimos aquilo que Ele nos pede para cumprir, e a cada dia pecamos mais e mais e mais, sabe? Por isso que Jesus é tão complicado para nós entender determinadas coisas. A gente relê a Bíblia, isso pra gente serve por justiça, e você lê e fala, nossa, agora eu cumpri minha. Não. A Bíblia ela pode ser estudada, ela pode ser lida, relida 1500 vezes na sua vida. Você pode se tornar um maior teólogo da letra, da palavra e do Evangelho. Você pode se tornar um melhor intérprete da Bíblia. Mas se você não viver, você nunca irá entender o que ela quer dizer. Então, meus irmãos, eu não estou aqui como apenas um cristão falando para você que, olha, faça isso. Não, eu estou aqui falando para você que é isso, tá? Em todos os lugares, em todas a que você for, em qualquer religião, existem algumas máximas. E essa é a máxima. Jesus é. E se você colocar nas mãos dele os seus caminhos, o seu barco, pode vir tempestade de todos os lados. Pode vir tempestade de todos os lados. Você vai vencer. Pronto. Porque ele está ali. Isso não é nenhuma profecia, isso não é nada novo. Isso é uma promessa dele, pessoalmente. Porque ele disse, olha, aquele que crê em mim não vai perecer, mas terá a vida eterna. Entende? E o que ele quer dizer, não irá para o inferno, mas virá morar comigo. Certo? E enquanto estivermos aqui como passageiros nesse lugar, sejamos a melhor pessoa que nós conseguimos ser. Busquemos ser a pessoa mais piedosa que nós conseguirmos ser. Busquemos ser aquilo que seja exemplo para outras pessoas.
mesmo sendo quem nós somos, sabendo que somos pecadores. Cara, Ele é bom. E isso que me conforta, sabia? Ele é muito bom. E dentro disso a gente passa a entender, quando nós conhecemos de fato a Cristo, quando nós entendemos de fato e o conhecemos, Ele passa a fazer coisas maravilhosas. E quando você descobre isso e caminha e deixa Ele dirigir a tua vida, Ele aquieta a nossa alma. Espero que essa palavra tenha falado com você, assim como ela falou comigo antes, quando eu a li logo de manhã, quando eu ouvi. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite e tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, o teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só.
verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Eu sei que depender. Bom, é isso, gente. Aquele que crê e sabe que Jesus Cristo, aquele que lá atrás entrou no barco com você, a partir do momento que você creu, a partir do momento que você colocou Ele como dono da sua vida, a partir do momento que Ele é o dono dos seus passos, Ele fala para você, vamos para o outro lado da margem. Pode, nessa caminhada, vir tempestades. Mas se você souber quem Ele é, você estará tranquilo em meio a essas tempestades. Elas vão acontecer. Isso eu te garanto. Mas se você souber quem Ele é e você o conhecê-lo profundamente, cara, você passará por todas elas. Amém? E chegará do outro lado, porque Ele prometeu, porque Ele te levou ao outro lado e porque Ele quis que você estivesse com Ele. Então apenas creia, tenha fé, aquieta sua alma, rompa todas as dificuldades em fé. Amém? Um abraço, gente. Amo vocês.